Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje é mais uma do setor da construção civil. Estamos falando aqui da Plano e Plano Desenvolvimento Imobiliário SA. E a Plano e Plano que já passou aqui pelo canal no ano de 2021, estamos atualizando todas as informações, atendendo aqui a solicitação dos nossos inscritos. E no caso da Plano e Plano, a solicitação veio da Juliette Santos. Oi, Juliette, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua sugestão. Um prazer poder lhe atender, Juliette. E é um prazer também atender a todos vocês. Para tanto, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negroff, e manda a sua sugestão de empresa que queira que a gente analise, bem como também aproveita, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E todo esse processo aqui de análise de uma empresa, ela passa basicamente por estudar o que é essa empresa, da onde que ela vem, para onde que ela vai e como que está a sua situação econômica e financeira. E a situação econômica e financeira de uma empresa, ela é vista através das demonstrações contábeis que as empresas são obrigadas a publicar, tanto no seu site, como também disponibilizar essas informações lá na CVM, de onde nós extraímos essas informações, e aí, consequentemente, com essas informações é possível fazer uma análise, até porque temos lá uma base histórica de diversos exercícios de diversos anos, na qual nós vamos analisando como que vem sendo o desempenho da empresa. Se a empresa está bem financeiramente, em termos de endividamento, em termos de rentabilidade. Mas caso você queira aprender também como faz todo esse processo de análise, é muito simples, é muito fácil e você pode aprender tanto lá na plataforma Hotmart, onde o nosso curso já está disponível, tanto é que nós temos aqui na descrição do vídeo o link de acesso ao curso de análise de balanços lá na Hotmart. Também temos lá na Hotmart o nosso curso de Valuation. Caso você queira aprender como fazer um fluxo de caixa descontado, como fazer a avaliação de uma empresa e, consequentemente, de uma ação, também o curso está disponível lá na plataforma Hotmart. O link também está aqui na descrição. Caso queira fazer o curso presencial aqui à distância, porém presencial, também nós estamos já para fevereiro aí lançando um novo curso de análise de balanços para investimentos de forma online pela plataforma Google Meet. Caso tenha interesse em fazer também, entra aqui nesse WhatsApp e me manda mensagem que eu lhe passo todas as informações, como que você pode fazer para aprender a analisar o balanço de uma empresa. E não é nada complicado, é bastante simples e, consequentemente, você vai aprender com facilidade. Mas vamos falar então da Plano e Plano, a Plano e Plano, que é uma empresa, como eu já falei, da área da construção civil, que surge lá em 1997 em São Paulo, através de dois engenheiros, lá do Rodrigo Uchoa Luna e também do engenheiro Rodrigo Ullendorf. E aí os dois se unem ali e começam a desenvolver a sua construtora ali voltada mais para o público de médio e alto padrão. E a partir desse momento, ali no final dos anos 90, a construção civil começou novamente a engatinhar, já que no começo dos anos 90 a coisa deu uma desaquecida, aí chegando no final dos anos 90, a construção civil começou a andar novamente. Já no ano de 1998, aí eles lançam ali 12 torres residenciais e fazem uma parceria com a Inocop, que é uma cooperativa de crédito lá de São Paulo, e ainda uma parceria com a Caixa Econômica Federal, e começam a lançar novos empreendimentos. A partir dos anos 2000, 2002, 2003, aí a construção civil começou a crescer aqui no Brasil, até porque sempre o que ocorre é a chamada demanda reprimida. Quando nós temos um período onde a construção civil está estagnada ou praticamente parada, ela começa a formar uma necessidade de imóveis para o futuro, e é o que chamamos de uma demanda reprimida. Então, logo a economia deu um respiro, essa demanda ela acaba tendo a necessidade de ser atendida, e as construtoras que estão estruturadas conseguem aproveitar esse bom momento. E aí, então, no começo dos anos 2000, nós tivemos um bom momento para a construção civil. A partir desse momento, então, a Plano e Plano começou a crescer, até porque estava bem estruturada na época, começou a crescer. Mas nesse setor, diversas construtoras também estavam bem estruturadas e vieram forte. Uma delas era a Cyrela, que a gente já retratou aqui no canal. E a Cyrela, como estava bem estruturada, o que ela fez? Ela
também depois de ter feito a IPO, com um monte de dinheiro, ela saiu fazendo parceria com outras construtoras, já que ela tinha dinheiro e não tinha estrutura. Então ela usava a estrutura dessas empresas com seus recursos numa parceria. E a partir de 2006, então, forma-se uma joint venture entre a Cyrela e a Plano & Plano. Tanto é que a Cyrela continua sócia da Plano & Plano até o presente momento. Nessa época, aí o que acontece? Começa a surgir também uma demanda pelas chamadas moradias populares. E aí a Plano & Plano passa também a atuar dentro de um segmento mais popular. Junto com a Cyrela, ela se especializa também nesse segmento popular, fazendo obras no Rio Grande do Norte e no Maranhão, já que o centro dela, né, toda a sua estrutura estava em São Paulo, aí ela montou uma estrutura também no Nordeste, no Rio Grande do Norte e no Maranhão. No ano de 2020, a Plano & Plano, o que ela faz? Ela faz o IPO, vira uma sociedade anônima de capital aberto e agora com os recursos ela começa a crescer ainda mais. Claro que pegamos aí momentos de instabilidade dentro da economia e a Plano & Plano vem aí dentro dessa turbulência econômica, ela vem desenvolvendo a sua atividade. Mas para que possamos entender como que está a situação da Plano & Plano nesse momento, já que a Plano & Plano é uma empresa que lançou mais de 100 empreendimentos, presente em 17 cidades, tem mais de 513 colaboradores trabalhando dentro da atividade. Então vamos entender como que está a situação da Plano & Plano agora, com base no balanço de setembro de 2022. Então eu trouxe para vocês aqui para um período de comparação 2019, 2020, 2021 e também setembro de 2022. E vamos ver dentro dessa base histórica como que vem sendo o desempenho da Plano & Plano. Então vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. referentes a 2019, 2020, 2021 e também as informações agora do dia 30 de setembro de 2022. Começando lá pelo ano de 2019, para que possamos entender o que é a Plano & Plano, é uma empresa de 693 milhões de reais, é o tamanho da empresa, todos os bens e direitos que estão dentro do seu patrimônio. E desse valor aqui, a grande parte, 95,1% desse valor, está aqui no ativo circulante, é o capital de giro da Plano & Plano. E esse capital de giro ele é composto aqui pelo dinheiro que a empresa possuía lá no dia 31 de dezembro de 2019, em caixa, banca, aplicação, 158 milhões de reais. Tinha contas a receber no valor de 94 milhões e o estoque de imóveis destinados à venda, 396 milhões de reais. A estrutura física de funcionamento da empresa é pequena, aqui, 8 milhões e 173 mil. Então, a grande parte está aqui, no capital de giro. Já para 2020, a empresa amplia o seu tamanho, indo para 961 milhões de reais. E nesse ano aqui é o ano que ela faz o IPO. E quando faz o IPO, o capital de giro pula para 905 milhões de reais, aumenta o volume de dinheiro em caixa, que agora fecha em 204 milhões, aumenta também o contas a receber, que fecha com 151 milhões, e o contas a receber, e o estoque da empresa de imóveis destinados à venda, 523 milhões de reais. Chegando em 2021, a empresa amplia o seu tamanho e vai para 1 bilhão 268 milhões de reais. E desse valor aqui, o capital de giro passa a ser agora de 1 bilhão 144 milhões. 90,2% do que a empresa tem é capital de giro, aumentando o volume de dinheiro em caixa, 291 milhões, também aqui praticamente uma estabilidade no contas a receber, fechando com 154 milhões, e o estoque da empresa agora é de 666 milhões de reais. Chegando em setembro de 2022, a empresa agora é de 1 bilhão 467 milhões, todo ativo da empresa, tudo aquilo que tem dentro do patrimônio, sendo que o capital de giro agora é de 1 bilhão 288 milhões, 87,8%. O volume de dinheiro em caixa fecha com 285 milhões, então vejam só, agora em setembro a empresa tinha em caixa, banco, aplicação, 285 milhões. Também o seu contas a receber totalizava 196 milhões e o estoque de imóveis destinados à venda, 757 milhões de reais. Olhando só esse ativo aqui, o que nós observamos? Que a empresa sai de 693 para 961, para 1 bilhão 268 e para 1,467. A empresa vem crescendo a cada exercício em termos de tamanho. O estoque, os imóveis destinados à venda, que saem com 396, 523, 666, 757, mais imóveis ainda destinados à venda.
Olhando agora a parte de passivo, nós vamos observar da onde que vêm os recursos para que a empresa possa trabalhar. E esses recursos, eles vêm aqui, ó, a grande parte do capital de terceiros, 597 milhões. 86,2% do que a empresa possuía era endividamento, sendo que a grande parte é passivo no circulante, financiamentos de longo prazo, que totalizavam 467 milhões. É normal e natural dentro desse tipo de empresa que ao começar um imóvel ela busca financiamento e aí consequentemente ela assume dívidas, né? E essas dívidas aqui elas se transformam em estoque à medida que ela vai construindo e depois que ela vende esse imóvel, essa dívida é transferida para os clientes, né? Então é o financiamento que o cliente assume com a instituição de crédito. No ano de 2020, a empresa fecha com um endividamento de 731 milhões, 76,1%. Reparem que apesar do crescimento nominal da dívida, o peso da dívida ficou menor do que ele era no ano anterior. Já para 2021, inclusive ressaltando que 2020 foi o ano do IPO, que ela pula de um PL de 95 para 230 milhões. Chegando em 2021, o endividamento agora é de 951 milhões de reais, a mesma coisa, crescimento nominal da dívida, porém o peso da dívida menor do que era no ano anterior, 75%. E agora, em setembro de 2022, a dívida total é de 1 bilhão e 84 milhões, a maior parte sempre aqui no longo prazo, e o peso da dívida 73,9%. Então reparem que o endividamento que era de 86 cai para 76, 75, 73,9. A empresa vem aos poucos reduzindo o seu endividamento. Olhando os resultados produzidos pela Plano & Plano, no ano de 2019 faturou 718 milhões, em 2020 900 milhões, em 2021 1 bilhão 271 e agora até setembro acumula 1 bilhão e 55 de faturamento, o que nos projeta um faturamento próximo de 1 bilhão e 300 aproximadamente, 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400. Então o faturamento da Plano & Plano vem crescendo também a cada exercício. Mas mais importante do que faturamento é essa linha de baixo, o resultado que é apurado pela empresa. 102 milhões de lucro lá em 2019, 132 milhões de lucro em 2020, 135 milhões de lucro em 2021 e até setembro acumula 75 milhões de lucro, projetando um lucro aí de 100 milhões para o ano de 2022. Trago para vocês também, nesse quadro aqui, como que está a situação financeira da Plano & Plano. Liquidez geral, capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. Se a empresa tem recursos para fazer frente ao seu endividamento ou não. A liquidez geral, que é o primeiro gráfico que você está vendo à esquerda ali, ela sai com índice de 1,15, sobe para 1,31 no ano de 2020, permanece estável com 1,32 em 2021 e praticamente uma estabilidade fechando 1,34 em 2022. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,34. Paga e sobra, não tem problema financeiro no curto, médio e longo prazo. Olhando só o curto prazo, só o dia a dia da empresa, ela sai com índice de 5,05, que aumenta para 5,92 em 2020, recua para 4,78 em 2021 e agora mais um recuo fechando em 4,51 em 2022. Apesar do recuo, é um alto índice de liquidez corrente. O que quer dizer isso aí? Imagine que todo dia você tem que pagar as contas da empresa. Para cada R$1 que você tem que pagar, você já tem R$4,51. Paga, sobra bastante, mostrando que a Plano & Plano não tem problemas financeiros. Já olhando o endividamento nesse outro quadro, vamos ver o tamanho e o comportamento da dívida da Plano & Plano, que sai com 86,2%, recua para 76,1%, recua para 75%, agora mais um recuo, fechando com 74,9%. De tudo que a empresa tem, ela deve 74,9%. Nesse outro quadro aqui temos alguns indicadores da rentabilidade, quanto que a empresa ganha em relação ao que ela gera de receita. A margem líquida, que é o que ela ganha depois da venda, da receita, paga custo, paga despesa, paga resultado financeiro, paga impostos e sobrava ainda em 2019 14,2%, em 2020 14,7%, em 2021 10,6% e esse ano vem trabalhando com uma margem líquida de 7,2%. De tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa 7,2%. Já a rentabilidade do ativo, o gráfico do meio, mostra o quanto a empresa ganha em relação àquilo que foi investido dentro do seu ativo.
14,7%, que cai para 13,7%, e agora em 2021 fecha em 10,6%. Então, em relação a todo investimento, a empresa ganhou 10,6%. Já a rentabilidade do PL, ela vem com um índice altíssimo lá em 2019 de 106%. Por quê? Porque o PL da empresa era muito baixo, o patrimônio líquido era muito baixo. Então, os acionistas tiveram um ganho, praticamente dobraram, né, o seu ganho em relação ao ano anterior, em função do lucro apurado pela empresa. No ano de 2020, essa rentabilidade fechou em 57,4% e em 2021, 42,6%. Portanto, ao ter as ações da Plano, os acionistas ganharam em um ano 42,6% com base no ano de 2021. Falando em acionista, nesse outro quadro eu trago para vocês os demais indicadores relacionados às ações da Plano. Quanto que vale uma ação da Plano? R$ 1,71. Porém, essa ação é vendida por R$ 3,85. Então, vejo que o valor de venda da ação é bem superior ao seu valor patrimonial, o que vai nos dar um PVP, preço por valor patrimonial, de R$ 2,25. Isso quer dizer o quê? Que há um ágio na venda das ações da Plano de 125%. Lucro por ação, o lucro com base nos últimos 12 meses, 51 centavos é o lucro gerado por ação, o que dá uma rentabilidade de 13,25% para os acionistas. Qual é a diferença entre essa rentabilidade da ação e a rentabilidade do PL que falamos há pouco? É que a rentabilidade do PL é com base no valor patrimonial e a rentabilidade da ação é com base no valor de mercado. É como se você comprasse hoje uma ação pagando R$ 3,85, a empresa mantendo um ganho de 51 centavos por ação, daria uma rentabilidade de 13,25%. Dividendos por ação em 2022, a Plano distribuiu 16 centavos a título de dividendos, isso é para ter uma base, né, de como que a empresa vem distribuindo dividendos. A relação preço/lucro de 7,55, quer dizer, ao comprar as ações da Plano, os acionistas vão levar em torno de 7 anos e meio para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Quanto maior for esse índice, mais cara é a ação. Quanto mais baixo for esse índice, mais barata é a ação. Free float, 28,18% das ações estão sendo comercializadas livremente na bolsa e o restante na mão dos controladores, né? E sendo que o maior controlador é a Cirela, e o tag along da empresa é de 100%. O que quer dizer esse tag along? Que se a empresa for vendida, é garantido aos acionistas minoritários o mesmo tratamento dado aos majoritários. Eles receberiam a mesma coisa que o majoritário recebeu. Aproveito e trago para vocês esse gráfico aqui mostrando o comportamento das ações da Plano desde 2020, lá quando foi feito o IPO, lá em setembro. Em setembro, uma ação da Plano foi lançada no mercado a R$ 9,00. E desde então, ela começa ali todo um processo de queda lento e gradual, chegando ali em 2021 com R$ 7,00, depois ali praticamente fica estável ali até a metade do ano de 2021, quando daí começa mais um processo de queda, fecha 2021 ali na faixa de R$ 3,20, começa 2022, ali amplia ainda a queda, chegando até R$ 1,96, e agora, a partir da metade de 2022, ela esboça ali uma reação que você vai vendo ali, quando vai chegando ao final do gráfico, onde ela chega batendo em R$ 4,75 e depois daí se estabiliza ali na faixa de R$ 3,80, R$ 3,90, enfim, como que vem se comportando o valor das ações da Plano. Então, por esse gráfico você vê quando que ela teve seu maior valor, quando que ela teve seu menor valor e como que é o comportamento do valor das ações da Plano S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, analisamos aí a Plano Desenvolvimento Imobiliário, essa é mais uma empresa do setor da construção civil, e o importante é sempre entender o seguinte, que dentro de um setor, quando a gente passa por turbulências econômicas, dentro de um setor nós vamos ver comportamentos distintos entre as empresas, enquanto dentro dessa turbulência toda nós vamos ter construtoras que começam a acumular uma série de prejuízos, vamos ter outras construtoras que dentro dessas mesmas turbulências elas se mantêm lucrativas, como é o caso da Plano que a gente acabou de analisar, né? Mas então é importante assim, cada empresa é uma empresa, cada empresa tem a sua gestão, cada empresa tem a sua maneira de agir. E dentro da análise das demonstrações a gente consegue entender todo esse comportamento das empresas, a maneira como ela é gerida, a gente consegue entender através das demonstrações contábeis. Afinal, os números expostos pelas empresas,
eles querem nos contar algo e nós temos que saber escutar o que os números querem nos contar, entender o que eles querem nos contar e a partir desse momento, na hora de fazer investimento em ações, nós vamos poder fazer investimento de uma forma mais segura, mais consciente, sabendo o que estamos fazendo, né? Então está aí relatado a Plano e Plano lá de São Paulo. Falando em São Paulo, um grande abraço para Luiz Burato, que é lá da intermediasp.com.br, Intermídia, que é uma empresa representante da Microsoft aqui no Brasil, você que precisa aí de software atualizado, software legalizado e com baixo custo, você vai poder ter esse software legalizado diretamente lá da Intermídia SP. Entre em contato lá com a Intermídia e, consequentemente, você vai ser bem atendido e vai ter a sua máquina aí bem equipada com software legalizado e com baixo custo. Então, um grande abraço lá para o Luiz Burato. E caso precise de alguma coisa, sempre entre em contato comigo aqui, me manda mensagem que a gente vai estar sempre junto aqui. Afinal de contas, o canal Silas Degraf é destinado a produzir e repartir esses conhecimentos justamente para que você possa entender o que é cada empresa e na hora de fazer investimentos, fazer de forma consciente, de forma segura e aos pouquinhos ir construindo seu patrimônio para lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor. Dito isso, bons investimentos para vocês.